Olá, conversa de peso de hoje vai falar de educação e a gente vai até a nossa querida Sapiranga. A minha convidada de hoje é natural da Mata, filha do seu Rubem e da dona Marlena, é formada em magistério e em pedagogia, sendo professora da rede municipal de Sapiranga desde 1986. Viúva do Álvaro, tem em sua trajetória ter sido professora de alunos surdos, professora em escola particular, vice-diretora e diretora de escola municipal, professora na APAI, diretora do Departamento Pedagógico da SMED e diretora de escola particular. A mãe do Otávio tem entre as suas realizações importantes projetos educacionais, realizados ou em pleno curso, como Paradesporto, Projeto Vocações Profissionais, Sistematização da Central de Vagas, Unificação do Calendário Escolar, Cumprimento de Horas de Atividade para Professores, Projeto Sapiranga Cidade das Crianças na Educação Infantil, Regionalização da FEMINT, Caminhos Pedagógicos, Atendimento Psicológico aos Profissionais da Educação, Sapiens e, mais recentemente, em implantação, a Escola Bilíngue. Hoje teremos uma conversa de peso com a secretária municipal de Educação de Sapiranga, Cláudia Kichler. Professora Cláudia, muito bem-vinda para essa conversa de peso. Bem-vinda, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Vocacionada para a educação, professora. Isso é verdade. Eu sou professora, assim, tenho no sangue, assim, tanto que, né, conforme a conversa, assim, que a gente tem, eu não consigo nem admitir que alguém fale alguma coisa de professores. Eu já me sobe uma coisa, assim, e eu já pulo, já falo, já defendo e já... Né, fazem 37 anos, então, dia 18 de março, que eu faço parte da rede pública do município de Sapiranga. Comecei com 18 anos. Comecei, na verdade, com 17, Mobral. Tinha algumas turmas de Mobral de noite na Escola Rubaldo. Era o primeiro ano da escola, era uma escola nova. Então, chamaram algumas pessoas na secretaria que tinham feito o estágio, né, e eu comecei a trabalhar lá. A gente recebia ainda o salário, era uma quantia, assim, uma ajuda, né, de custo. Lembro que era pelo Banco do Brasil, tinha que abrir conta, era uma, né, imagina, há 38 anos atrás. E daí trabalhei meio ano, assim, daí depois, no outro ano, abriram a escola não estava pronta ainda, a Escola Maria Emília de Paula, que é a escola onde vai ter a Escola Bilíngue, hoje, era num barracão. Daí chamaram, foi sem concurso, chamaram 4 professoras, a gente dava aula numa associação que tinha, num barracão, cada uma virada para uma parede. Todo mundo no mesmo ambiente. Todo mundo no mesmo ambiente, daí uma turma, né, primeiro ano para uma parede, segundo ano para outra parede, terceiro ano e quarto ano até a escola ficar pronta. E funcionava, professor? E funcionava. Funcionou bem. Quer dizer, as condições dos professores já foram muito aquém do que são hoje. Ah, sim. Daí depois de um tempo, daí eu fui convidada para trabalhar com os surdos, com os alunos surdos, porque eles estavam todos na APAI. E daí a Escola São Mateus tirou os alunos, né, da APAI, que era um projeto da Igreja Luterana, levaram para a Escola São Mateus. E daí ali, então, o município me cedeu para a escola para trabalhar com os alunos surdos. Antes disso, vamos voltar lá para a tua mata. Quando eu falo assim que é natural da mata, não é ali a subida do Morro Ferrabras, nada disso. Não, é a cidade da Mata, fica a não sei dizer quantos quilômetros assim, mas é perto de Santa Maria. Faz bastante tempo até que eu não vou lá, né? Tenho alguns parentes que moram lá. Eu nasci lá. É a cidade das pedras, né? Que tem as árvores... como é a palavra? Petrificadas, isso. Não tenho lembrança nenhuma, assim, de infância, né? Minha lembrança é depois, assim, muito cedo. Daí, como não tinha emprego, uma cidade muito pequena, né? Daí, os meus pais foram, então, para São Luís Gonzaga.
Daí de lá, com 6 anos de idade, a gente veio para Sapiranga, que era onde tinha o emprego, né? Foi bem na época, assim, dos anos 70 ali, né? 70 que tinha, foi da indústria, né? Teus pais vieram, então, à procura de emprego sem praticamente nada. Tua vida toda, então, verdadeiramente é Sapiranga. Sim. Eu tô com 55 anos, né? Te entende como uma sapiranguense, com certeza. Eu sou sapiranguense. E como chega o magistério, hein? É um caminho natural para uma menina? Naquela época ainda muito mais forte essa fala? Ou já dava aula para as bonecas? Assim? Não, eu sempre quis ser professora. Isso sempre quis ser professora. E quando a gente estava em casa, né, a minha mãe meu pai trabalhava então na fábrica, né, a minha mãe daí para poder ficar com a gente em casa, porque não tinha, né, na época assim, escola de educação infantil, né, não era como é hoje, né, não tinha o acesso tão disponibilizado. E a gente não tinha dinheiro, né, era uma situação bem difícil. Então, a minha mãe foi trabalhar em casa, era o tempo que tinha empresa Cairu ainda. A minha mãe foi trabalhar em casa, daí eles cederam uma máquina de costura, ela fez um curso, né, e tal, cederam uma máquina de costura, ela foi costurar em casa para poder ficar comigo, com a minha irmã, né. E daí ela montou um ateliê de calçado, então a gente ia na escola num turno e no outro turno ajudava em casa passando cola, naquelas botas, né, daí a gente passava cola, ela colava e costurava, né. Lembra que e daí eu ficava braba, né? Porque chegava de tardezinha, se eu já estava cansada, daí eu ficava braba, né? E a gente trocava, assim, com ela. Que eu nunca gostei de lavar louça, serviço de casa, eu nunca fui chegada, né? Então a gente trocava. E a mamãe tinha que... Então a mãe fazia o almoço, lavava a louça, ajeitava assim, e nós trocava. E nós passava cola lá no calçado, né? Porque lavar louça não era o forte de nenhuma. Eu era passei a olhar ali praticamente até eu ir fazer o ensino médio, sei lá, que eu me lembro da minha vida toda, assim, de pequena, a gente sempre ajudou. De pequenininha em casa, já sempre, trabalhava. Daí depois, daí eu fui fazer magistério, mas eu já queria, né, eu gostava de estar com os cadernos, passei a minha vida toda, né, com caderno, com livro, e escrevia letra cursiva, não tinha, né, nada, não tinha, né, era aquela máquina de escrever que a gente conseguia comprar depois de muito tempo, aquelas Olivetti, né, esses dias até vi uma propaganda de uma no Face, assim, e aí eu gostava de fazer os trabalhos, assim, sempre gostei, assim, do material, sempre quis também, depois com o meu filho, né, comprar material, lápis, aquelas coisas todas. Chegou uma época que ele não queria mais nada, né? Lápis de cor de 36 cores para ele? Para ele, sim. Eu também tive, foi uma alegria. Coisa incrível como isso marca a vida da gente, né? Sim, era muito Não bom, serviu né? para nada, continuei não pintando nada, terrível minha criação. Mas era muito bom, né? Daí muito depois chega uma bom. época que daí os guris não querem mais também, né? Não. Uma canetinha diferente, uma coisa... Não. Mãe, é um caderno e um lápis e deu, chega. Mas é isso, né? Eu nem lápis, caneta. Sempre escrevia caneta. Aí eu gosto de escrever a lápis. Pois é, não sei. Eu não gosto do papel. Sabe aquele negócio de passar giz no quadro, assim? Me dá uma coisa assim. Eu adoro. O lápis é mais ou menos o mesmo sentimento, assim. Não, e assim, ó, que nem hoje, né? Eu já estou com 55 anos, né? Para dar aula, assim, né? Já ser mais complicado, né? Mas eu gosto. Se eu pudesse, sim, estar nem posso, né? Porque eu não sou mais, né? Eu já me aposentei. Né, depois de 30... Já aposentei, 37 anos, né? Mas assim, até hoje, assim, ó, de corrigir caderno, dos alunos virem com caderno, de escrever no quadro, com giz, né? Eu ainda sou do giz. Escrever no quadro com giz, assim. Eu sempre gostei, sempre gosto. E gosto da parte administrativa também. Pois é, quando é que tu começou a fazer parte da gestão da escola, né? Da gestão de pessoas, de equipes, da gestão pedagógica? Teve uma situação na escola, assim, que eu trabalhava, né? Daí eu fui na secretaria, e daí a secretária era Anabela Rentz. Anabela, eu achava ela, como professora, eu já achava ela o máximo, porque ela colocava, assim, nos trabalhos, né? Ela era uma professora de magistério. Parabéns, lindo trabalho. Eu achava aquilo, né? Lindo. E daí depois ela era secretária, então, né, na época.
que eu fui lá na secretaria. E daí elas me chamaram para ir na secretaria, queriam conversar comigo, né? Eu logo fiquei com medo. Eu pensei, gente, o que será, né, que eu fiz? Mas eu estava fazendo tudo certo. E daí elas me ofereceram a direção de uma escola. E eu, na época, não, né, tu fica na dúvida, né? Daí eu cheguei pro meu marido, eu disse para ele, né, tem uma escola, só que a escola tem noturno, né? Tem 1000 e poucos alunos. Puxa vida. Mas ele sempre foi de dizer, tu que sabe, resolve. Né? Eu vou te apoiar na decisão que tu tiver. Aí daí eu fui, né? Eu sempre fui de ter desafios diferentes e de ir, eu vou. Daí eu vou ver o que vai dar, né? Se vai dar certo ou não. Participar do planejamento estratégico é algo comum ao professor desde o início da profissão, né? Porque já tem que fazer a sua organização, né? Sim. Que momento isso deixa de ser uma tarefa individual e passa a ser coletiva, professora? Que começa a olhar para o planejamento pedagógico de um corpo docente todo. É que quando a gente está numa equipe diretiva, né, porque a diretora não trabalha sozinha, né, trabalha com equipe e com os professores. Nós também na secretaria, a gente também não trabalha sozinho, né, as escolas são extensão da secretaria, né. E daí quando eu fui para a escola Dr. Décio, que foi a escola então que eu fui ser diretora, não tinha experiência nenhuma, né, nenhuma, tinha experiência de sala de aula, eu trabalhava com alunos surdos, né, só experiência de sala de aula. Mas daí tu vai aprendendo, né? Tu vai fazendo as coisas e vai aprendendo. E agora mudou muito, né? Porque quando eu comecei lá, eu comprei uma máquina elétrica para a escola, né? Porque era uma máquina ainda assim também, né? Então, eu comprei a máquina elétrica, daí a gente fazia o boletim estatístico, que era para o censo também, né? Com a caneta vermelha, os guris, e azul as gurias, ou o contrário, não lembro mais. A mão... era assim, bem, né? E daí tu vai estudando e vai aprendendo, né? Até para te saber. Mas como eu tinha experiência de planejamento, de fazer o planejamento, de saber como trabalhar em sala de aula, e que os alunos tinham que aprender na marra, né? Porque alunos surdos, né? Era mais difícil. Desafiador, né? Então, ali, daí depois tu vai, né? Com os professores, tu vai aprendendo, um vai ensinando o outro e tu vai fazendo, né? O trabalho em equipe. Vai virando realmente uma equipe. Vira uma equipe. Tem que ser, né? E aí transforma isso para uma cidade. Porque o nosso foco é o aluno, né? O aluno tem que aprender. Quando vem um convite para ser secretário, eu quero conversar sobre como aconteceu isso para ti e que projetos são esses à frente da pasta, na volta do intervalo. Tá. Hoje, numa conversa de peso com a professora, a secretária estadual, a secretária municipal de Sapiranga, da Educação de Sapiranga, Cláudia Kichler. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição.
De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a secretária municipal de Educação de Sapiranga, a professora Cláudia Kichler, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, faculdade INH, em que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Lookfair Fechaduras e Acessórios. Faculdade INH, aliás, parceira da Prefeitura, parceira da Secretaria, em desenvolvimento o projeto do ensino bilíngue na cidade de Sapiranga. Coisa linda. Mas antes da gente falar de bilinguismo, quero te provocar em relação a como chegamos a isso, né? Ok, diretora de uma escola. E aí, quando vira a diretora das diretoras, hein? Como é que veio esse convite? Já são 7 anos aí? Pois então, é o meu 7º ano. O primeiro convite, então, foi com foi outra gestão, né? Da prefeita Corinha. Daí ela, né, me chamou lá, me convidou para trabalhar, né? Já foi mais tranquila ou já achando que era algum problema também? Isso eu digo assim para os professores, que às vezes a gente conversa, né, com algum professor assim na secretaria ou até com equipes diretivas ou diretora, a gente chama, eles já vêm e sentam nervosos assim, ai, o que aconteceu? Eu já estou pensando, o que eu fiz, E eu digo assim, mas capaz, a gente chama para coisas boas. Só que esse mesmo pensamento que eles têm, eu também tinha, né? O que foi que aconteceu, o que foi que eu fiz? Ela me convidou para trabalhar e eu pensei, já estou quase no fim de carreira, né? Daí, dentro da nossa profissão, né, o que faltaria, assim, de experiência para mim seria, então, como secretária de educação, né? Porque eu já tinha trabalhado dentro da secretaria. E daí, de novo, né? Eu fui para casa, né? Perguntei e tal, eu vou te apoiar no que tu quiser fazer. E daí eu fui, né? É difícil, assim, agora as coisas já estão mais, assim, fáceis, né? Eu não digo fácil, assim, mas é que assim a gente vai aprendendo, né? Muita coisa ali dentro. E daí depois com a prefeita Karina, até bem engraçado, porque eu nunca disse para ela que eu ia trabalhar, né? Que eu ia ficar, né? Que eu ia continuar. Mas ela me diz, jura até hoje, que eu tinha dito para ela, prometido que eu ia trabalhar, que eu ia ficar na gestão, né? Mas na verdade não tinha dito, tá? Mas ela disse que como? Que tu disse? Eu nunca disse que nem que sim, nem que não. Eu não, né? Mesmo porque ela não tinha nem me convidado. Né? Daí ela disse, mas tu prometeu, eu disse, mas tu nem me convidou. Como é que eu ia prometer uma coisa que tu não me tinha me convidado, né? E daí continuei, né? O trabalho ali. A gente tem uma parceria boa com os diretores de escola, né? Tem que ter, né? Porque, na verdade, qual é o objetivo da Secretaria de Educação? A gente auxilia as escolas, né? As escolas são extensão da Secretaria. Nós, da Secretaria, é que damos o rumo para a educação do município acontecer. Então, mas os diretores são bons também, as equipes diretivas, os professores também são muito bons, porque hoje, assim, em algumas situações é bem difícil de trabalhar, né? Mas a gente tem um grupo de professores muito bom, porque tem toda essa questão, né, da segurança, do desrespeito, né, que também são casos isolados, mas tem, né, acontecem. Questão dos alunos de inclusão também, que às vezes o professor não sabe como trabalhar, né, então a gente tenta dar um suporte para que a aprendizagem aconteça, porque o nosso foco é a aprendizagem, né. Se não tiver aprendizagem, não é escola, não é educação, né. Professor, então, me parece que na nossa época, a gente é praticamente contemporâneo, né, a gente tinha uma pureza maior, inclusive, uma ingenuidade, eu acho. E esses alunos hoje chegam muito conectados, com muita informação. A gente tinha um respeito às pessoas mais velhas, que também, infelizmente, cada vez mais difícil da gente encontrar. É diferente lidar com essa nova geração, né? É diferente porque tem que estar, a família e a escola tem que estar conectada, né? E a partir do momento que tu fala mal da escola, o teu filho perde o respeito pela escola, né? Daí, a partir dali, surgem os problemas, né? Mas
eu acredito, assim, das coisas que eu vejo, né, que a escola, que as famílias ainda, os alunos, eles têm respeito pela escola. Que a escola, até assim, um exemplo da pandemia, tá? Quando tudo parou, né, e daí uns queriam voltar e não iam voltar, e aquela coisa toda, enquanto a escola se manteve parada, tem que ficar, todo mundo tinha tem que ficar parado, não tá bom ainda para voltar. A partir do momento que a escola começou a voltar, eles acreditam na escola. Se a escola está voltando, então é porque a coisa realmente já está melhor, sabe? Acreditam na escola e eu acho que tem que ser assim, né? E o professor, por mais que às vezes, né, se sente que não é valorizado pela família e tal, mas os pais valorizam ainda o professor, a opinião do professor e as crianças também, né? Porque exemplos assim, ó, o meu filho, passei a vida dizendo, a gente tem que tomar água, né? Porque a água é importante, porque, né, tem que tomar água, toma um copo d'água, aquela coisa toda. Daí um belo dia ele chegou em casa e me disse assim, ô mãe, tu sabia que a gente tem que tomar água? Em torno de 2 litros assim, por dia. Daí eu disse pra ele, sim, a professora disse, tem que tomar água, mãe. E a gente aqui em casa não tá tomando água. Eu disse pra ele, pois então, que bom que a professora falou, né? Que bom. Então, assim, eu mesmo sendo professora, a palavra do professor, o professor é que sabe, né? O professor é que diz que tem que tomar água, então vale o que o professor diz, né? Mesmo que... eu acho isso, assim, né? Eu acho isso ótimo, né? Eu realmente, assim, eu sou encantada, né? Sou encantada e vou continuar acreditando. Encantada pelo magistério, e aí pode gerar um monte de projetos bacanas. Por exemplo, Paradesporto, que é um projeto teu que te dá um orgulho enorme. Isso, me dá um orgulho enorme. É que começou assim, já existia, na verdade, os jogos, né, do Paradesporto. Só que quando nós entramos aí na secretaria, que eu sempre gostei, assim, dessa parte da inclusão. Né? Eu trabalhei com surdos, depois trabalhei na APAI. Sempre gostei, eu me especializei nisso, né? Então, a gente viu, assim, que, né, sem falar mal de ninguém, assim, mas a gente viu que não, do jeito que estava não era o nosso jeito de trabalhar, né? Então, a gente começou a mudar algumas coisas. E daí a gente começou a fazer a semana ali dos jogos dentro do município e a gente fez realmente jogos. Porque o nosso pensamento sempre é que tem que ter aprendizagem, independente do aluno, né, deficiente, não interessa, tem que ter aprendizagem. Então a gente mudou um pouquinho o formato dali, né? E a partir dali a gente viu que, nossa, que tinha alguns alunos que conseguiam muito, né? Na verdade eu sempre soube que eles conseguem, né? Mas daí ali então ficou comprovado, né, que eles conseguiam muito e nós começamos a trabalhar em cima disso, trabalhar com essa clientela, né? Que às vezes ficava esquecido dentro da escola e não por mal também. A escola nunca soube muito como lidar. A sociedade nunca não por mal, é porque não sabe como lidar, né? Sim. Então a gente começou a dar assim uma visibilidade para esse aluno, né? E é óbvio que a gente está formando cidadãos. Sim, e a partir dali, a partir dali agora a gente leva eles para São Paulo, né? Para competir nos Jogos Brasileiros, né? Então, assim, né, eles vão formando a comitiva do Rio Grande do Sul, eles vão de avião, eles criam autonomia, eles ficam num hotel com todo o Brasil, né, junto, ficam no quarto com outros colegas, né, aprontam todas também, né, porque isso é normal, não importa, né. E, assim, é muito bom tu ver eles no atletismo, competindo, daí síndrome de Down, é uma coisa assim que só indo e vivenciando para saber como é. E assim, ó, até a autonomia, eu sempre conto o caso, né, porque a gente tem uma aluna e tal, ela teve que ficar a primeira vez que ela foi no quarto com a professora. E daí ela, assim, até a professora, assim, para tomar banho, ajudar, ela deficiência intelectual. E hoje, e daí assim, na hora de dar tchau para a mãe, né? Ai, a mãe te ama,
te amo, mãe. E daí chora daqui, chora. Mãe eu entendo, né? Porque eu também ia chorar. Chora, chora, né? Aquela coisa toda. Hoje, ela dá tchau pra mãe dela, entra no ônibus e vai. Porque normalmente eu vou até o aeroporto, né? Se dá no jeito, eu vou com eles até o aeroporto quando vão, né? Vou no ônibus com eles. E eles vão bem faceiro, bem felizes. Criar autonomia, né? E é isso que a gente quer, né? A gente quer aluno... Consegue evoluir ao máximo. Que evolua, né? Independente se tem deficiência, se não tem deficiência, né? A gente quer que os alunos evoluam, né? Que tenha aprendizagem, né? E sempre tem aprendizagem. O que é Sapiranga, a cidade das crianças? Isso a gente pensou num projeto, porque a gente vê hoje em dia que as crianças não brincam mais, né? E quando brincam, é uma atividade assim na escola, né? Uma atividade assim, tu coloca ali um brinquedo, uma atividade dirigida, tu não brinca mais. Então, o que a gente pensou em fazer? Vamos fazer esses alunos caminharem na chuva, pisarem nas poças de água, tá? Teve um pouco de resistência, tá? De algumas famílias, assim, mas, né, tranquilo. Vão tomar banho de mangueira, se tem uma lomba, assim, na escola, vão lá naquela lomba, tentar subir a lomba, cair da lomba, para movimentar o corpo, né? Para sair, tem um termo, assim, que se usa muito, né? Desemparedar esse aluno, tirar ele daquilo ali, né? E desfocar, porque, assim, hoje em dia, se estão em casa, né? Não digo todos, assim, mas é rede social, é muito comum isolado num quarto, é celular, quarto, olhando TV, e a gente não quer isso, né? O que a gente quer é que os alunos... Isso vai gerando uma vida muito mais individual também, ou conectada à distância, né? Isso aí, e daí ali, nossa, a gente vê trabalhos muito bons nas escolas. Os professores, as equipes diretivas têm se empenhado muito, assim, para... E daí pegam um toco de madeira, colocam os tocos no chão, daí tem que caminhar em cima. Claro que às vezes um cai, né? O outro puxa, mas isso é criança, né? Mas a gente passou por isso na escola, né? E se criança tá muito quieta, tá doente, né? Tem algum problema. Então, a gente está trabalhando bastante em cima disso. E até a questão, assim, da alimentação, autonomia também dos pequenininhos para se servirem sozinhos. Então, eles pegam, né? Tem o baixinho, assim, agora esqueci o nome, que fica a comida dentro. A gente vai nos restaurantes. O buffet? O buffet. Uhum. Isso, daí eles vão... claro, se eles já têm condições, né? Eles se servem a quantia que eles querem. Quando não tem o buffet, teve uma escola até que fez de educação infantil, e alunos, sim, de 0 a 3, né? Fez na sombra de uma árvore, colocou lá umas mesinhas, colocou os potinhos de sorvete com as comidas dentro. E eles tinham que dali eles se serviam e sentavam, fazem piquenique na rua, fazer coisas diferentes que vão para eles e criando autonomia, né? E é isso. Professor, tem N projetos e N coisas bacanas para a gente explorar, mas eu não posso terminar a nossa conversa sem te provocar em relação a esse projeto da escola bilíngue, né? Eu conheço muito o trabalho da Luciana Brentano, né? Essa autoridade internacional que a gente tem aqui na nossa cidade, na INH, está a serviço do mundo, trabalhando Brasil afora, mundo afora, e de repente Sapiranga diz, isso serve muito para as nossas escolas. É que uma das metas de governo da prefeita Karina era colocar a língua inglesa, né, nas séries iniciais. Então, ali no primeiro ano, a gente colocou o inglês do 1º ao 5º ano, porque não tinha, né? Antes era só do 6º ao 9º ano. Colocamos o inglês ali e tá, né? Meta cumprida, deu certo. Daí, pro ano seguinte, para esse ano, a gente pensou em fazer, em 2 escolas grandes, colocar o inglês nos jardins. Tá quase 300 e poucos alunos, tá? Nessas 2 escolas tem jardins, são escolas fundamentais. Para fazer, assim, um piloto, né? Tá, daí, né, daí seguiu ali, daí a gente foi na escola e tal, daí nós entramos numa sala, entrei numa sala, estavam os alunos falando inglês, logo no início do ano. Daí eu pensei, gente, esses alunos de 4 anos sabem mais que eu em inglês, isso não é possível. Pois era possível. E a gente viu que deu certo, né?
E daí, a nossa conversa com a Luciana foi com o INH, porque eles têm um curso de neurocognição. E nós queríamos trazer para o nosso município para as professoras de AE, atendimento educacional especializado, que trabalham nas salas de AE nas escolas com os alunos de inclusão. Daí a gente veio até o INH, a gente viu a proposta toda, primeiro nós fomos atrás, né, que a gente viu que eles tinham um curso de pós-graduação. Daí eu falei com a prefeita e disse, a gente podia, né, pagar esse curso para essas professoras, porque daí uma professora dentro de cada escola vai ter um curso de pós, que, né, o INH é referência, né? Perfeito. Para até ajudar as outras professoras de sala de aula, para ajudar as outras pessoas, né, dentro da escola, como trabalhar com alunos de inclusão. Porque a gente sabe que é difícil porque não tem só esse aluno, né? A gente tem esse aluno Sim. e tem mais 30 na sala de aula. Sim. Então não é, né, tão fácil. E daí, daí a prefeita, né, autorizou tudo, achou ótima ideia. Nós chamamos a Luciana, então, para dizer que a gente queria desconto, né? Aquela conversa, né? A gente queria um desconto, porque a gente ia levar um grupo, daí para combinar, assim, uma turma, né, separada, porque o prazo já estava meio esgotado, as turmas já estavam cheias. Daí a gente queria fazer, então, uma turma, né? Então, a gente, para negociar ali. E daí, dali, a gente começou a conversar. Daí nós contamos para ela do inglês, do que a gente tá, né? Essas conversas, que a gente conversa bastante e quer contar tudo que faz, né? E ela disse, gurias, né? Que bom, porque o inglês é importante e tal. E daí, dali, a gente já sabia da escola bilíngue também, né? A gente disse, e se a gente quisesse fazer aqui em Sapiranga um projeto piloto com uma escola? Não, daí foi, né? Porque daí ela já se empolgou e tal, daí eu disse, só que a gente precisa ver os custos, né, disso. Daí colocamos tudo no papel para ver, ela já montou a proposta toda, falei com a prefeita e deu bem certo, né? Nós já começamos, inclusive, porque tem várias etapas, né? Não é dizer eu vou montar e vou montar, claro, né? Claro. Porque às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Não é extensão da carga horária, né? A escola bilíngue, tu vai ter os conteúdos da BNCC, que a gente trabalha, né? Metade em inglês e metade em português. Então, eu não vou estender ou dar uns períodos a mais de inglês e ensinar... né? Nada contra também, todo né? O conteúdo. Nada contra quem faz também, né? De física, de história, de geografia, todo o conteúdo. Numa outra língua. Isso, meio a meio. Daí, meio na língua no português, que é a nossa, né? A língua materna, e meio no inglês, então. E a gente vai começar nessa escola. Os professores já estão fazendo um curso de inglês, a gente já selecionou, né? De inglês. Daí depois vai ter um curso também sobre educação bilíngue, né? Que é diferente. Mas eu acho que vai dar bem certo, já está dando certo. Ela já foi na escola, já conheceu a escola. Impressionado, feliz da vida com isso. Ai, nós também. Eu imagino a visão do futuro que vocês estão enxergando isso. Para mim é um presente Puxa, que coisa um presente, linda, né? Vai dar uma trabalheira, né? Coisa boa. Presente. E a gente vai começar vai ser proporcional aos poucos tudo. Também, né? Nós vamos claro começar que com sim. os jardins. Isso tem que daí, virar ano verdade, que vem, né? Jardins, primeiro ano. Daí a gente vai ver, né? Vai sempre fazendo uma avaliação no final. Vamos fazer esse programa especial, né? Aqui na Vale, trazendo a Luciana e conversando sobre a implantação desse projeto pedagógico. Não precisa nem vir, Pode tá? ser. Porque daí ela... Claro que precisa, né, professora? Claro que precisa. Adorei conversar contigo. Então tá, que bom, eu também. Seja sempre muito bem-vinda à nossa Vale TV. Parabéns pelo trabalho, professora. Obrigada. Espero que a gente possa, por várias vezes, poder conversar sobre as questões que nos norteiam. Não tem futuro sem educação, né? É impossível. Como é bom quando a gente consegue conversar com pessoas apaixonadas pelo que fazem, como tu. Parabéns. Que bom, obrigada. No oferecimento do Sicredi, Mercator Feiras e Eventos, Faculdade INH e Lookfair Fechaduras e Acessórios, agradecendo muito a secretária municipal de Educação de Sapiranga, a professora Cláudia Kichler, agradecendo a prefeita Karina também, meu amigo Vladimir, a todo esse trabalho maravilhoso que realiza nossa querida Sapiranga, convidando você que permaneça com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.